Saúdo, meus amados ouvintes, inscritos e seguidores da palavra, com a gloriosa paz do Senhor. Quero vos dizer que é um privilégio muito grande estarmos nessa terça-feira aqui anunciando as boas novas do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos acolhido com a sua proteção divina e com o seu amor eternal. Eu quero fazer menção da palavra do Senhor nessa terça-feira, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 33 em diante. Do versículo 33 em diante, que vai nos dizer. Desculpa, está chegando bem perto, porque o negócio está meio escuro. E chamando a si mesmo, com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este salvará. Pois o que aproveita o homem granjear todo mundo, perdendo a sua própria alma? Ou não daria o homem pelo seu resgate a sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem envergonhará quando vier na glória do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns que não provarão da morte, até que vejam chegada a glória de Deus. Tem dias que a gente assim tem que receber a boa correção do Pai, porque Ele que nos proporciona o fôlego de vida. Dormimos à noite, tivemos um sono reparador, agora saímos muitas vezes para fazer nossas tarefas, nossos trabalhos diários na vida secular, e se não é a proteção dele, se não é o olhar dele para com as nossas vidas, o que seríamos de nós? Para a criação dos nossos filhos, para a educação dos nossos filhos, consecutivamente, sempre temos que ter isso em nossa consciência, que a nossa obrigação é essa, de mantermos esse vínculo familiar de uma forma prudente, de uma forma consciente, para que os mesmos sigam os nossos passos. Mas a palavra vai nos dizer hoje com respeito à exemplificação dos discípulos e dos apóstolos, que seguindo a Jesus, ele vos exortou, vos falando com respeito à obediência, à sinceridade, à honestidade, o caráter, o manter da comunhão com os irmãos, o aprender a se humilhar e todos os atributos legalistas e verdadeiros que Jesus, personificado como filho, homem, trouxe a toda essa nossa geração e a geração daquele tempo. E Jesus falando que ele vendo aquela multidão, a multidão toda se assentou, porque sempre era dessa forma.
o pessoal se sentava para poder ouvir da boa palavra do Senhor, dos ensinos de Jesus, e a multidão se sentando ali, Jesus falou ao coração, Jesus, como Deus, falou ao coração das pessoas da seguinte forma, que aquele que quiser vir a Ele, teria que negar-se a si mesmo e carregar-se cada dia a sua cruz, para segui-lo. Então, esse carregar a cruz, simbolicamente, não é um estágio de desigualdade, ou um estágio de desalinhamento da verdade e da palavra, mas Jesus está nos incentivando a carregarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, sabendo que o mesmo também tem o seu poder revelado para poder nos ajudar em todas as circunstâncias das nossas vidas que estivermos passando em nossas vidas. Os problemas, as dificuldades, entregue nas mãos do Senhor, consecutivamente será atendida por Ele. E tirando a injeção de não ficarmos presos um ao outro, mas fazermos cada um a nossa parte para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque, na verdade, com essa salvação pela graça individual, tem uma realidade muito precisa, porque cada um dará conta de si mesmo. Então, eu não posso entrar na mente, na cabeça de ninguém e tampouco querer que a pessoa aprenda as coisas de Deus ou se interesse pelas coisas de Deus da forma corretamente que Deus queira. Porque o próprio Deus, ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. E Jesus, ele não é invasor do coração de ninguém. Jesus, ele quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a direcionar a sua vida, a abençoar a sua vida. E passando pelo batismo nas águas, você vai estar ali mortificando todas as suas atitudes errôneas, erradas do teu passado e revivendo um novo homem. Portanto, aquele que nasce em Cristo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Essa é a revelação. Mas a salvação em si, ela é individualíssima. Eu não vou pagar pelos erros dos meus filhos não vou pagar pelos erros da minha esposa, das pessoas que estão ao meu lado, dos vizinhos, dos parentes, da humanidade. Eu não. Cada um dará conta de si mesmo. Então, nós temos que ter isso na nossa consciência. O que fizermos de errado, consecutivamente, o Senhor estará não nos punindo, mas o Senhor estará nos advertindo com respeito à nossa vigência de obediência diante da palavra do Senhor. E Ele vai nos falando ali, porque qualquer que de mim quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então é aquilo, é abraçar a verdade, acreditar pela fé e aceitar pela fé tudo aquilo que o Senhor proporcionou pela sua morte na cruz do Calvário, para que a nossa vida seja salva por Ele, pela fé que temos nele e na sua morte na cruz do Calvário. Então, nós temos que entender o seguinte, que servir a Cristo não é uma vida de bênção, é uma vida de prosperidade, é uma vida de cura, é uma vida de libertação, de transformação, mas é uma vida também não só de mar de rosa, mas de espinhos também,
porque nós passaremos por muitas adversidades que serão, teremos que lutar sozinho, teremos os nossos momentos sozinhos. Mesmo tendo os nossos companheiros, as nossas companheiras, tendo os nossos filhos, as nossas obrigações, nós teremos um espaço para podermos lutarmos e para podermos mostrarmos que estaremos carregando a nossa própria cruz confiadamente no Senhor. Pois, porque o que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua própria alma? Aí já vai nos entrando naquela verdade que nos diz, né? O homem ele tem que esperar do momento de Deus, na hora de Deus, para poder receber as bênçãos de Deus. Esses dias eu estou, né? Mas estou trabalhando com o intuito de adquirir almas para o Evangelho, tanto no YouTube como no TikTok. Mas aí eu vejo assim a ganância, eu vejo assim as pessoas assim querendo muito, muito, muito que as coisas venham fácil para as vidas delas, na questão do âmbito material. E não é preciso disso, não é preciso disso, porque Deus no seu momento, na sua momento e na sua hora, Ele nos concede. E a palavra do Senhor nos fala assim, que no livro, o sábio Salomão, ou Davi, nos fala, o rei nos fala, que nunca vi um justo mendigar um pão e nem sua descendência passar necessidade. Se você estiver fazendo a vontade do Senhor, consecutivamente você não vai passar necessidade. E o que pudermos obtermos nessa vida, para poder complementar a nossa vida de uma forma de vivermos uma vida tranquila, dormirmos à noite, acordarmos com a nossa consciência leve, sem peso de dívida, de nada, essa é a melhor coisa que tem, é a melhor coisa. Então não adianta correr atrás de muita coisa, de muita ilusão, porque o mundo só traz ilusão, vaidade e ilusão. Mas Cristo nos traz esperança, vitória e salvação. Então não tem como contestar esta realidade. Então nós temos que esperar no Senhor, no momento e na hora do Senhor, para sermos abençoados por Ele. Ou daria o homem pelo resgate da sua alma. Quer dizer, é aquela troca. Muitas vezes que a pessoa, por se envolver muito e querer muito, ele vai e faz aquelas pactualidades, aquela pactuação para recebimento, porque nesse hemisfério espiritual o inimigo predomina também. E, no entanto, ele tentou, já falei em outras passagens, já falei para os irmãos, ele tentou oferecer para o Senhor os reinados, dinheiro, fortuna, todas essas coisas, quanto para nós que todo dia batalhamos, ganhamos um salário para sustermos as nossas necessidades básicas, mas não vivemos naquela regalia. Também não quero ser ignorante de dizermos que Deus não possa também nos colocar em uma posição de conforto. Coloca sim. Se nós fizermos toda a vontade do Senhor e formos obedientes à sua verdade, Ele vai a riqueza, Ele vai nos conceder a riqueza, porque ali nós saberemos administrar certinho para o gasto certo e ajuda ao próximo. Eu vejo muitas pessoas que têm posses e que são pessoas que não são apegadas ao dinheiro e aquilo que ele tem. E ele ajuda as pessoas com humildade, amor e carinho. Essa é a verdade. Então aí ele alcança a bênção do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre ele, e a sua alma é completamente salva pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também, filho do homem, me envergonharei
quando vier na santa glória do Pai e dos anjos. É aquilo. Vergonha de carregar uma Bíblia de braço do braço, vergonha de chegar no meio de um grupo de universitários, de colegas da faculdade e tudo, e de falar do amor de Jesus. Isso não pode existir. Nós temos que ser destemíveis na pregoação da palavra de Deus, independentemente se somos vocacionados para um determinado cargo no hemisfério espiritual, como um pastor, um padre, um líder. Independentemente disso, nós temos a obrigação, quando aceitamos a Jesus e a boa palavra do Senhor, de falarmos a todo tempo para as pessoas, aconselhando-as e falando da verdade da palavra, para que as mesmas sejam transformadas pelo poder de Deus e aceite também a salvação que vem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas não se envergonhar. Não, tu é evangélico, tu é cristão. Sou. Não. Eu vou várias vezes, algumas vezes eu vou lá, eu fico lá, canto um pouquinho. Não sou muito de ir para a igreja, não, e tal. Então, gente, isso aí é uma abnegação à realidade da verdade do Evangelho de Cristo. Ou é ou não é. Não há termo, meio termo. Ou você é quente ou você é frio. O morno, o Senhor vomita ele. Então, não tem essa condição. Sou, e pronto. E mesmo sendo, não é preciso você também não expor a sua condição e a sua personalidade para as outras pessoas, porque a outra pessoa está cantando uma música secular. Ontem eu até fiz um negócio, eu dei umas soladas de algumas músicas, porque sou musicista, e cantei uma música secular, que nos fala que é de uma pessoa evangélica, de Thomas, que aceita, que tem o evangelho também. E ele, se não me engano, era da Igreja Batista e tal, e ele fez uma música oferecida para a sua mãe, Rock and Roll Lullaby, e aí eu dedilei cadê essa música. Então, se para algumas pessoas é escândalo, para mim não foi escândalo. Então, nós temos que ter essa consciência cristã também, de que nem tudo que nós fazemos vai ser o pecado, sabe? Vai ser o pecado, sabe? Que consecutivamente a gente sabe que o pecado, que o mundo está, que o maligno está no mundo, né? Operando, fazendo muita coisa errada. Mas nós temos que ter essa orientação de que nós estamos no mundo e não estamos alienados de falarmos com as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas tenham as suas outras crenças, né? Nós não podemos estar separados. A pessoa pode ser o espírita, pode ser um metodista, um presbiteriano, um assembleano, um batista, pode aderir à sua condição judaica ou às suas. Então, nós temos que nos conscientizar o seguinte, que nós servimos a um só Deus, a um só Senhor e a um só Espírito Santo. E não podemos subjugarmos ninguém, porque isso é pecado. E hoje, uma das doenças maiores que tem no mundo é o pecado, que é a iniquidade. Então, aí a palavra vai nos falando com respeito ao adultério, né? Adúlteros, né? Adúlteras, né? Pecadores. Então, são assim, é uma condição assim de que as pessoas, de banalização, que as pessoas deixam muitas vezes de assistir um culto, de ouvir uma boa palavra, com o tempo que tem determinadamente para ouvir uma boa palavra, para entrarmos num reality show, ver aquela coisa ali, que muitas vezes é uma coisa humanística, né? E que não vai trazer um recondicionamento espiritual para uma elevação maior para as nossas almas, porque nós somos alimentados pela verdadeira palavra do Senhor, e quanto mais nós adquirirmos mais coisas espirituais, mais espirituais seremos e mais abençoados seremos. Aquele que é santo se santifique mais, aquele que é impuro se purifique mais, mas
temos que ter essa consciência em nosso coração. Aí vem uma promessa muito maravilhosa que nos fala bem assim: em verdade vos digo que aqui estão alguns que não provarão a morte até que veja o reino do céu. Então muitas pessoas serão levadas, igual Elias foi levado na carruagem de fogo, Elias foi trasladado, levado na carruagem do fogo, Enoque foi levado na carruagem de fogo e tal. E não provaremos, porque a morte e a vida, elas andam juntas. A morte também é uma dádiva de Deus, como a vida é uma dádiva de Deus. Então, Deus permite o tempo determinado que nós estejamos nessa terra, e simplesmente Ele quer que nós obtenhamos durante os anos, os dias, os meses que nós passávamos aqui na terra, nós sejamos bons para recebermos coisas boas, para granjearmos coisa boa, porque todo legado que fizermos aqui na terra passará, porque a nossa vida, humanamente falando, vai encerrar. Quando estivermos com Cristo na mansão celestial, ninguém vai se lembrar que foi um popstar, um cantor lá de tal, e disso, daquilo outro. E muitas pessoas pegam e falam: não, agora vai cantar lá no... Não. O céu é um lugar santificado, aonde tem corpos incorruptíveis, transformados pelo poder de Deus, para dar a glória a Deus e viver ali nas suas mansões, nas mansões celestiais que Deus tem preparado para nós. Então não adianta a pessoa dizer que vai lembrar do pai, da mãe, do filho, do irmão e tal. Lá não, é completamente diferente. É você e o Senhor e a glória de Deus acima de tudo e de todas as coisas. A glória de Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então, é por isso que aí o que você fizer aqui nessa terra vai ficar aqui, todas as honrarias, todas as glórias das pessoas que se afamaram e tudo, vai ficar aqui, você não vai levar, não vai lembrar mais. Por isso que na sua palavra ele ainda fala: o que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua própria alma, prejudicando a si mesmo? Não adianta nada. Então, que possamos meditar na palavra do Senhor no dia de hoje, nessa terça-feira, e procurar. Eu vou falar com vocês, os dias estão passando, os momentos estão passando. Me siga o bom exemplo de ser um servidor da palavra de Deus, independentemente do lugar onde você esteja, mas procure amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, considerando ele superior a você. Faça isso e você receberá as bênçãos de Deus. E hoje eu estarei abençoando a sua vida, determinando cura, bênção, transformação, portas abertas pelo poder do nome do Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome pela essa palavra maravilhosa que tu nos concedeste. Agora aplica no coração de cada um dos teus filhos, dá a eles as condições que tu está nos dando, para ter um encontro contigo, serem transformados pelo poder da palavra do Senhor, aceitarem a Ti como Senhor, o único Senhor e Salvador, e a Sua palavra dentro dos seus corações, levantando a sua mão e confessando com os seus lábios, para que os mesmos possam alcançar as bênçãos que o Senhor tem na palavra de Deus para todos nós. Toma nas Tuas mãos, resolve os problemas, liberta, cura, Senhor, abre as portas. Meu Deus, faça tudo aquilo que nós não podemos fazer, tu podes fazer. Nós temos esta condição de orar, e mesmo assim a nossa oração é levada pelo Espírito Santo com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E sabemos que Deus é o nosso legislador e nosso juiz, e Jesus o nosso advogado diante desse mundo tão corrupto, tão perverso, com tantas atrocidades. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Cura o teu servo que está com a mão sobre o seu coração agora, neste momento, e dá a bênção e a cura pelo poder do nome de Jesus. Agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus hoje e eternamente. Amém. Jesus Cristo, esperança da glória,
Tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém.